mercadoria, foi ordenado padre. vendedores de Ele era estudioso das doutrinas de pagar. Bom, para começar falando agora um pouco sobre a Reforma Protestante, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? Que na verdade é uma das coisas que ajudam a Reforma e que precederam a Reforma Protestante, que é pessoas que pensaram como Martinho Lutero, só que um tempo antes. Como Hus, como Wycliffe, né? Que foram caras que perceberam essa mesma exploração da Igreja Católica no que diz respeito a indulgências, a autoridade que a Igreja Católica exercia, uma autoridade demasiada, fora do que até mesmo as Escrituras nos permitem exercer na época, né? Eles faziam isso. Então ele pega e Wycliffe se vê na necessidade de fazer alguma coisa para que esse fato da época mude. E a igreja realmente dizia que não, uma pessoa normal, ela não tinha autoridade, não deveria ter acesso às escrituras, porque uma pessoa normal ela não se sabe o que ela pode fazer com aquele conhecimento. Então eles privavam as pessoas e apenas quem tinha o poder de saber sobre as escrituras e assim conseguir discernir ou ter um senso do que é certo e o que é errado através da palavra de Deus era apenas a igreja. Então a gente vê o Wycliffe se levantando contra esse fato, né? Contra isso, contra a questão da transubstanciação, questões de uma super autoridade que a igreja exercia e que não era vista por Wycliffe na Bíblia, né? Ele não via essa autoridade tão grande a ponto de você poder vender a salvação de alguém. Ele conseguia entender que a salvação ela era conquistada única e exclusivamente pela fé e que questões posteriores eram frutos dessa primeira decisão e não o contrário. E também que a igreja não poderia dizer que se sim ou se não uma pessoa era salva ou não, ou até mesmo vender essa questão essa salvação para essa pessoa. Ele se vê na necessidade de fazer alguma coisa, tanto que ele começou a fazer a primeira tradução da Bíblia para o inglês, conhecida posteriormente até como Bíblia de Wycliffe, né? Ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês, uma questão que ajudaria também Lutero, quase 200 anos depois, a também fazer a mesma coisa com as escrituras, para que, qual era o objetivo dele, ele comenta até e vira chacota no meio dos outros, que uma pessoa com um nível normal, uma pessoa mais simples possível, pudesse abrir as escrituras e ter acesso ao conhecimento por ela transmitido. Então você vê Wycliffe tendo essa sensibilidade, dessa necessidade, da abrangência, da profundidade que a palavra tem no ser humano e querendo que todas as pessoas consigam ter acesso a ela e fazer a sua própria leitura, a sua própria meditação, servir como seu próprio sacerdote, que é o que o Novo Testamento nos traz. Eles tiveram a plena convicção do que o Evangelho de Jesus Cristo trazia de novidade para a gente. John Hus teve uma formação filosófica e teológica, apesar de vir de uma família bem humilde. Foi professor de teologia na Universidade de Praga em 1398 e em 1400 foi ordenado padre. Ele era estudioso das doutrinas de John Wycliffe, de quem adotava e algumas ideias, e ele buscava encontrar um ensino bíblico verdadeiro. Conforme ele estudava, ele passou a perceber algumas incompatibilidades com a conduta da igreja, né? E Hus acabou aí antecipando várias críticas às doutrinas e à prática da Igreja Católica naquela época, como por exemplo os abusos da administração eclesiástica, em especial a venda de indulgências, que era bem comum. E tal postura de Hus causou uma forte oposição da Igreja, como era de se esperar, né? E em 1414 ele foi citado a comparecer perante o Concílio de Constança para responder às acusações de heresia. Ele foi prometido um retorno seguro do concílio pelo imperador Sigismundo. Hus então concordou em participar do concílio,
consciente, né, de que ele não retornaria, mas esperançoso de que poderia ter a oportunidade de promover a sua visão para a reforma da igreja. Mas ele pensou que a sua posição seria examinada, ouvida, né, e que teria oposição caso fosse falsa. Quando na realidade ele descobriu que a sua presença ali seria apenas para sua condenação mesmo, né? Ele receberia aí o privilégio de retratar-se, alegando falsos os ensinamentos atribuídos a ele, ou seria considerado herege e morreria queimado. Hus se recusou a fazê-lo, né, embora estivesse ali selando o seu destino, e em 1415 Hus foi amarrado a uma estaca e queimado até a morte. Eles disseram: nós entregamos sua alma ao diabo e o seu corpo às chamas. E Hus calmamente respondeu: as chamas podem me entregar, mas a minha alma eu entrego ao meu gracioso Senhor Jesus Cristo, em cuja fé vivi, e por cujo testemunho tenho a alegria de hoje morrer. E relatos falam que ele cantou um hino a Cristo enquanto as chamas o envolviam. As indulgências eram documentos produzidos pela Igreja Católica, assinados pelo Papa ou pelo Bispo, que assegurava o pecador do perdão dos seus pecados. Então, o pecador ia até o vendedor de indulgências, pagava um valor por ela, e ele tinha ali, através de um documento, o direito e também a certeza, a segurança de que seu pecado fora perdoado. Havia até uma canção na época que o vendedor cantava, que dizia assim: assim que a moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então, o que Lutero vai fazer com as 95 teses é justamente protestar contra as práticas da igreja e contra a teologia da igreja. Porque a Igreja Católica, ela ensinava que o Papa tinha poder para dar e negar perdão para o pecador, para os fiéis. Lutero, na sua tese de número 6, ele vai dizer que o Papa ele não tinha poder para perdoar pecados. Lutero faz questão de enfatizar que o Papa, na verdade, ele só tinha o direito de comunicar e confirmar os pecados que Deus já havia perdoado através das Escrituras. Então, a venda de indulgências foi duramente confrontada por ele, através das suas 95 teses, através da sua teologia na época, e graças a Deus, nós hoje podemos, pela misericórdia do Senhor, ir até Ele, confessar os nossos pecados e ter a certeza de que somos perdoados, e não precisamos, pagar pelos nossos pecados, porque nós entendemos que Cristo na cruz já pagou a nossa dívida, Ele quitou a nossa dívida de uma vez por todos. E graças a Deus por isso. Lutero já vem vendo algumas coisas que acabam deixando ele inquieto, e num certo dia ele ouve a pregação de um cara incumbido pela Igreja Católica da venda de indulgências, que era Tetzel, e ele ouve a historinha e a musiquinha que ele cantava e a história que ele trazia, né, como subterfúgio para essa pregação falsa que ele fazia, e enganava pessoas que não tinham acesso que Lutero tinha. Então Lutero, revoltado, pega e se vê no dever de fazer alguma coisa quanto a isso. E ele entra e cria 95 teses sobre coisas práticas da Igreja Católica na época que não estão condizentes com o que a Bíblia ensina, né? E ele, tendo esse acesso, ele consegue entender isso. Então ele vai combater, aí resumindo os 95
pontos, né? Ele resume nos 5 solas, que, resumindo mais ainda, combatem a mácula, né? Que a Igreja Católica fazia no que diz respeito às Escrituras, né? Ele defende a autoridade única e exclusivamente só da Bíblia, defende a autoridade única e exclusivamente como intercessor somente de Jesus Cristo, e algumas outras questões que influenciavam diretamente o Evangelho, não questões de dogmas e que interferiam diretamente no que Jesus prezava na época dele. Então ele se vê no dever de fazer alguma coisa e ele é chamado posteriormente para depor num concílio e, na verdade, assim como Hus, né, ele é convidado apenas a se retratar. Não é a ele dado voz para que ele conseguisse expressar o que ele realmente pensa. Ele é convidado apenas para se retratar e ele fala que não pode fazer isso porque ele teve um contato que não o permite fazer isso, e se isso depender da vida dele, ele está pronto. Inclusive, um pouco antes dessa discussão, ainda ele é chamado e rotulado, né, de Hussita, né, que fazendo a referência a Hus, que foi um predecessor da Reforma Protestante, e ele mesmo meio sem entender, ele vai e procura saber quem é Hus, e ele realmente se identifica com a pregação de Hus, que combatia questões que a Igreja Católica ia contra a Bíblia e ensinava para pessoas como lei, sendo que aquilo não era ensinado na Bíblia. A Reforma Protestante, apesar de comemorada no dia 31, ela começa muito antes e ela não terminou ainda. A implicância prática, em minha opinião, são 3 principais, assim que eu posso resumir. A glória de Deus pode ser demonstrada através do meu trabalho e não apenas de uma atividade sacerdotal. No meu trabalho, se eu sou eficiente, eu estou glorificando a Deus. A atividade sacerdotal, mesmo que era antigamente de monopólio de um grupo de pessoas, né, ela hoje pode ser exercida de uns para com os outros. Eu posso ser seu sacerdote, você pode ser o meu, e nós nos aproximamos mutuamente da graça de Deus. Uma outra coisa interessante é a facilidade de acesso às Escrituras Sagradas. Hoje a pessoa mais simples pode acessar a Escritura Sagrada. Esse era um sonho dos reformadores e nós estamos vivendo isso. E quanta coisa já não passou, nós somos muito gratos a esse momento da história. Devemos muito a eles. Que Deus abençoe você e um feliz 31 de outubro. Martim Lutero não foi o único reformador e nem vai ser o último. Até os tempos de hoje, eu acredito que a palavra tem sido manifestada, tem sido levada, tem sido dita para pessoas que antes não conheciam. E graças a esses movimentos do passado, a vários outros reformadores, que a gente tem hoje um acesso e consegue levar isso para outras pessoas. Bom, a reforma gerou para os dias de hoje. Através da reforma, a gente hoje tem acesso à palavra de Deus, né? A gente tem a Bíblia hoje no celular, a gente tem a Bíblia hoje em mãos. Nós, pessoas normais, temos o acesso à palavra de Deus através da reforma protestante. Deus usou esse movimento que interferiu não só no âmbito religioso e espiritual, que é o que a gente comenta hoje, mas também acabou interferindo em questões políticas, como o absolutismo acabou dando força a isso, e a reforma também dando força ao absolutismo e tirando um pouco do poder que sobrevinha apenas somente sobre a Igreja Católica, ou otorgados por ela mesma sobre ela, né? Então a gente tem vários benefícios hoje do que seria, do que teria sido um produto da Reforma Protestante. Acredito que o maior de todos é hoje eu abrir o meu celular e ter Deus falando comigo aqui dentro.